Você já teve a sensação de que o dinheiro simplesmente desaparece, mesmo sem você ter comprado nada demais? Você paga suas contas, tenta economizar, e ainda assim, no fim do mês, sobra pouco ou nada. O problema pode não ser o quanto você ganha. Pode ser que você não entenda esses três tipos de gastos, que controlam completamente a sua vida financeira. Se você quer organizar sua vida financeira de verdade, existe uma coisa básica que você precisa entender. Todo o dinheiro que sai da sua conta pode ser dividido em três categorias: gastos fixos, gastos variáveis e gastos invisíveis. E o mais curioso é que a maioria das pessoas conhece os dois primeiros, mas perde dinheiro todos os meses por causa do terceiro. E hoje você vai entender exatamente o que são esses três tipos de gastos, com exemplos simples. E, principalmente, como usar isso para finalmente ter controle do seu dinheiro. Vamos começar pelo mais fácil de entender: os gastos fixos. Gastos fixos são aqueles que praticamente não mudam de valor e acontecem todos os meses. Você sabe que eles vão chegar e sabe mais ou menos quanto vai pagar. Por exemplo, aluguel, conta de internet, mensalidade da escola, plano de saúde, financiamentos. Esses são gastos previsíveis. Eles fazem parte da sua base financeira. É como se fosse o custo de existência da sua rotina atual. Mesmo que você não faça nada diferente no mês, eles estarão lá. E aqui vai um ponto importante. Muita gente acha que gastos fixos são seguros só porque são previsíveis. Mas isso não é verdade. Se os seus gastos fixos são muito altos, você já começa o mês praticamente sem margem. Antes mesmo de viver, seu dinheiro já está comprometido. Agora pensa comigo. Se 70%, 80% ou até 90% da sua renda já está presa em gastos fixos, qualquer imprevisto vira um problema enorme. Por isso, organizar a vida financeira não é só cortar pequenos gastos. Às vezes, o maior impacto está justamente em revisar seus gastos fixos. Mas vamos seguir. O segundo tipo são os gastos variáveis. Esses são mais fáceis de perceber no dia a dia. Gastos variáveis são aqueles que mudam de valor, dependendo do seu comportamento. Por exemplo, alimentação fora de casa, compras no supermercado, transporte, lazer, roupas, delivery. Em um mês, você pode gastar mais. Em outro, menos. Tudo depende das suas decisões. E é exatamente por isso que esses gastos são os mais visados quando alguém quer economizar. Porque eles são mais fáceis de ajustar. Se você decide cozinhar mais em casa, economiza. Se evita comprar por impulso, economiza. Se reduz saídas, economiza. Simples. Mas aqui está um detalhe importante. Mesmo sendo mais flexíveis, os gastos variáveis podem sair completamente do controle. Principalmente quando você não acompanha para onde o dinheiro está indo. E aí entra um comportamento muito comum. A pessoa acha que nem gastou tanto assim. Mas quando soma tudo no final do mês, percebe que gastou muito mais do que imaginava. Agora, chegamos no terceiro tipo. E talvez o mais perigoso de todos: os gastos invisíveis. Esses são os gastos que você faz, mas não percebe, ou não dá importância, ou simplesmente esquece que existem. E é exatamente por isso que eles drenam o seu dinheiro sem você notar. Vamos a alguns exemplos. Assinaturas que você não usa mais. Aplicativos pagos que renovam automaticamente. Taxas bancárias. Pequenos gastos repetitivos, como aquele cafezinho, aquele lanche rápido. Compras pequenas por impulso. Promoções que parecem baratas, mas que você nem precisava. Parcelamentos esquecidos. Sabe aquele pensamento de: ah, é só R$ 10, só R$ 20.
Depois eu vejo isso. O problema não é o valor isolado. O problema é a repetição. Porque esses pequenos valores, somados ao longo do mês e principalmente ao longo do ano, se tornam um valor muito maior do que você imagina. E o pior, como eles são invisíveis. Você não sente que está gastando. Não dói. Não pesa na hora. Mas pesa no resultado final. E aqui está a grande virada de chave. Muitas pessoas tentam organizar a vida financeira focando só nos gastos variáveis, mas ignoram completamente os gastos invisíveis. E é aí que o dinheiro continua sumindo. Agora, pensa comigo. Se você cortar um gasto variável grande, o impacto é imediato. Mas se você eliminar vários pequenos gastos invisíveis, o impacto é silencioso, mas extremamente poderoso. E mais importante, sustentável. Porque você não sente tanto. Agora que você entendeu os 3 tipos, vamos dar um passo além. Como usar isso na prática? Primeiro, você precisa mapear seus gastos fixos. Anote tudo, tudo mesmo. E pergunte: eu realmente preciso de todos esses gastos? Existe algo que pode ser reduzido, renegociado ou até eliminado? Segundo, observe seus gastos variáveis. Aqui, o foco não é cortar tudo, mas sim ter consciência, saber para onde o dinheiro está indo e tomar decisões melhores. E terceiro, preste atenção nos gastos invisíveis. Esse é o ponto que mais muda o jogo. Revise suas assinaturas, veja extratos, cancele o que não usa, questione pequenas compras e, principalmente, pare de ignorar valores pequenos, porque são eles que se acumulam sem você perceber. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe exatamente quanto do seu dinheiro vai para cada uma dessas 3 categorias? Se a resposta for não, você não está no controle do seu dinheiro. Tem gente que ganha bem e vive no aperto. E tem gente que ganha menos, mas consegue ter controle. Entender para onde o dinheiro vai é o primeiro passo para fazer ele trabalhar a seu favor. Porque, no fim das contas, o problema raramente é só ganhar pouco. Na maioria das vezes, é não saber usar bem o que já ganha. E entender esses 3 tipos de gastos é uma das formas mais simples e mais poderosas de mudar isso.